A paz do Senhor Jesus, irmãos, louvado seja nosso Senhor, que vive e reina eternamente. Eu tenho muito que agradecer a Deus, pois até aqui o Senhor tem me sustentado. Se hoje eu estou aqui para falar do poder transformador do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, foi porque a misericórdia e o amor do Senhor me alcançou. A palavra nos diz que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Este é o fato de não sermos consumidos. E graças a Deus, a palavra se faz presente na minha vida. Eu passei 20 anos fumando crack, 10 anos morando na rua, passei por 11 internações. Eu conheci Jesus Cristo, conheci a palavra de Deus dentro de casa de recuperação. Porque até então, no começo, era tudo festa. Eu não via problema em usar crack. Porque até então, a primeira pedra de crack que eu fumei foi em 2001. Foi quando eu disse o sim. Aquele sim inocente que no futuro virou minha vida de cabeça para baixo e causou um grande prejuízo. Porém, existe, eu fico pensando assim, se eu não tivesse usado o crack, se eu não tivesse me envolvido nessa vida, será que eu teria a fé que eu tenho hoje? Será que eu teria vivido as experiências? Porque eu tive muita experiência com Deus. Numas, o primeiro versículo da Bíblia que eu aprendi, que me falaram, até então não tinha conhecimento nenhum. Lá em 2001, não, de 2001, a minha primeira internação, acho que foi em 2007, 2008. Aí foi, o primeiro versículo da Bíblia que me falaram foi o Salmo 34:7. O anjo do Senhor acampa ao redor daqueles que o amam e o temem. Eu acho que eu tive uma crise de ansiedade. Eu comecei a ver fantasma. Aí o irmão veio e falou esse versículo para mim. Mas depois um versículo que me tocou muito, está no Salmo 37:5. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, que no mais ele fará. E esse versículo vem me acompanhando no decorrer dos anos. E nisso aí, irmãos, é, eu tive. Deus veio, assim, Deus foi me acompanhando. Deus foi me acompanhando. E eu sem entender, eu fui conhecendo aos trancos e barrancos, e tropeçando, caindo, me levantando. Não por mim, não pela força do meu braço, porque eu não tinha força nenhuma, não tinha ânimo nenhum. Mas existia um poder sobrenatural agindo na minha vida. E demorou um tempo para me entender o que era. Porque eu não fazia nada que agradasse ao Senhor. Mas mesmo assim, Deus cuidava de mim. Eu fui até uma igreja conversar com um pastor e relatei alguns testemunhos que eu tinha, algumas experiências. E o pastor falou assim: não, é efeito da droga. Isso aí que você está falando é mentira, isso aí não acontece com você não. Isso aí é algum efeito colateral, é o seu cérebro que já está abalado. Mas eu tinha certeza, irmãos, que não era eu tinha uma força sobrenatural agindo a meu favor. Vários versículos da Bíblia, vários versículos que estão descritos na Bíblia, aconteceram na minha vida. Ali, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não sofrerei mal nenhum. Irmãos, eu andei pelo vale da sombra da morte, foi por vários anos, e não sofri nenhum dano físico. Pode ser psicológico. Foi muita tristeza, muita perda, muito choro, muita desilusão.
Eu decepcionei muita gente, eu me decepcionei com muita gente. Foi uma via de mão dupla. Mas mesmo assim, Deus não largou a minha mão. No meu pior momento, eu clamei ao Senhor. Senhor, por favor, me socorre. Eu não aguento mais. Deus me pegou pela mão, me tirou do fundo do poço e firmou meus pés sobre a rocha. E minha rocha é Jesus Cristo. A palavra fala: tudo posso naquele que me fortalece. E quem me fortalece diariamente é Jesus Cristo. Jesus Cristo, quando foi levado ao deserto, ele foi tentado por Satanás. E na palavra, toda investida de Satanás a Jesus, Jesus Cristo vinha com um versículo, rebatia, guerreava, combatia o inimigo com a palavra. E nisso, por isso que eu falo que é necessário, a palavra fala que nós devemos crescer na graça e no conhecimento. E devemos prosseguir em conhecer mais e mais. Então eu te falo, teve um dia que eu estava angustiado. Não estava angustiado, assim, mas eu estava saindo de uma consulta médica. E nesse dia eu estava com meu cartão de banco, estava com dinheiro no bolso, e uma pessoa na minha frente foi com um cigarro. Ela fumou o cigarro, aquela fumaça veio toda no meu nariz. E aquilo ali veio na minha mente na hora. A lembrança daquela época que eu usava droga. No mesmo momento eu clamei ao Senhor, no livro de Lamentações: Senhor, traga à minha lembrança o que pode me dar esperança. E no mesmo instante a minha mente foi inundada. Que há 3 dias atrás eu tinha passado a tarde toda com meus 2 sobrinhos andando de bicicleta. E nisso aí, aquele pensamento da droga sumiu e eu fiquei pensando só naquela tática que a gente estava usando, que a gente estava andando de bicicleta. Quando horas depois eu já estava aqui em casa aqui, ó. Eu falei, nó, como é que Deus? Porque Deus fala: eu sou o socorro bem presente na angústia. Clama a mim e responder-te-ei. Irmãos, Deus não faz acepção de pessoas. Eu falo isso por experiência própria. Eu não tinha nada que agradasse ao Senhor. E mesmo assim, irmãos, Deus é uma pessoa presente na minha vida. Graças a Deus, eu passei, ó, pra você ver, a dependência química, o vício no crack é considerado, pela medicina hoje, é considerado uma doença sem cura e de fins fatais. Então, eu não tinha, a situação era totalmente desfavorável ao meu favor. E de uma forma sobrenatural, nem eu sei explicar direito. Para mim, foi a mão de Deus. Eu não tenho dúvida, eu tenho certeza e convicção. Eu reconheço o Senhor em todos os meus caminhos. Se hoje eu estou aqui gravando esse vídeo, dando esse testemunho, foi porque eu falei. O amor e a misericórdia do Senhor vem me acompanhando. Vem me acompanhando por um bom tempo. E eu acredito, pela minha fé, que eu vou longe. Vou dar meu testemunho. E eu quero dar meu testemunho para aquelas pessoas que ainda estão lá na rua, irmãos. Que ainda estão sofrendo. Do mesmo jeito que um dia eu sofri, eu acredito, eu peço a Deus que eles venham sair daquela situação. E tem muita gente, muitas famílias que hoje estão sofrendo, com familiares, pessoas que ainda estão naquela vida. Mas não desistam, irmãos. Ora. A minha vida aqui hoje é fruto de muita oração minha e de muita gente, pessoas conhecidas, pessoas desconhecidas, pessoas que podem ter passado, olhado para mim na rua assim, com numa situação deprimente,
igual um mendigo, e orou por mim, e hoje eu estou aqui. Nenhuma oração é em vão. Nenhuma oração é demais. Acredite, tenha fé no poder transformador do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Jesus Cristo disse: eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. O próprio Jesus Cristo disse: quem crê em mim, como diz as Escrituras, rios de água viva fluirão do seu interior. Irmãos, Jesus Cristo me curou, me libertou e tem feito grandes maravilhas na minha vida. Agindo Deus, quem impedirá? Não existe ser humano capaz de impedir o agir de Deus na sua vida, a não ser você mesmo. Se você falar, não, não quero. Mas, a partir do momento que você verbaliza o desejo de mudar de vida e dá lugar para o Senhor agir, pode ter certeza, Ele vai operar maravilhas na sua vida, como Ele tem feito na minha. Eu só tenho que agradecer Ele a todos os dias, pois eu deitei e me levantei porque o Senhor me sustentou. Hoje eu estou em paz com Deus, estou em paz com a minha família, estou em paz comigo mesmo. Hoje, quando eu olho para trás, eu não sou, o tanto que eu progredi, um tanto que eu andei assim, não é impressionante. É só Deus mesmo, irmãos. E Deus opera milagres. Pois Deus é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. O mesmo Deus que abriu o Mar Vermelho para o povo sair da escravidão para a liberdade, abriu um caminho de oportunidades para mim e pode abrir para você também. Basta você crer, você confiar, você acreditar. Tudo depende da tua fé. O próprio Jesus Cristo deixou bem claro, todo milagre que ele fazia, ele falava: a sua fé te curou, a tua fé te salvou. A palavra fala: sem fé é impossível agradar a Deus. Então que possamos ter fé e confiar que para Deus tudo é possível. Amém e graças a Deus.